Ultimamente eu tenho visto algumas receitas aqui na internet que ensinam a fazer macarrons com farinha de trigo, com farinha de coco e outros tipos de farinha que não é a farinha de amêndoas, que é a farinha tradicionalmente usada para fazer os macarrons. Mas antes de falar se dá ou se não dá para fazer macarrons com esse tipo de farinha, vamos entender de uma vez por todas o que é o autêntico macarrão francês? Se você não me conhece, eu sou a Priscila Catapan, eu já trabalho com macarrons há mais de 10 anos, tenho alunos em mais de 30 países. Eu acredito que desse doce eu entendo um pouquinho, então eu tô aqui para passar um pouquinho desse conhecimento para você de forma totalmente gratuita. Então se você quer aprender mais sobre esse doce e sobre confeitaria francesa, é só você se inscrever aqui no canal. Macarrão nada mais é do que uma mistura de 3 ingredientes básicos: claras, açúcar e farinha de amêndoas. E a combinação desses 3 ingredientes é que torna o macarrão o verdadeiro, autêntico macarrão francês, que é aquele que fica com uma casquinha levemente crocante por fora e fica macio e úmido por dentro. Então a farinha de amêndoas, o papel dela numa receita de macarrão é trazer essa maleabilidade para a massa, deixar a massa mais macia, mais molhadinha por dentro, pelo fato da farinha de amêndoa ser uma oleaginosa, ou seja, ela contém óleo naturalmente. Ao contrário da farinha de trigo, que não contém óleo, o trigo contém o glúten. E quando você coloca a farinha de trigo substituindo a farinha de amêndoas, o que vai acontecer numa receita de macarrão é que você vai ter um biscoito ressecado, porque o glúten vai pesar a massa. Já no caso da farinha de coco, por exemplo, já vi diversas receitas de macarrons feitas com farinha de coco. Mesmo o coco, ele tendo oleosidade natural, né? Todo mundo conhece o óleo de coco, então a gente sabe que o coco tem esse óleo naturalmente. Apesar disso, o coco contém muita fibra. E o fato de ser muito fibroso, essas fibras vão absorver a umidade da massa, porque a clara de ovo é umidade, então vai absorver essa umidade e vai tornar a massa muito densa, muito pesada, muito seca. Ou seja, tudo que o macarrão não pode ser. O macarrão, repetindo, ele deve ser aquele biscoito que fica macio e úmido por dentro, e só a farinha de amêndoa ou outras oleaginosas podem trazer essa característica para o macarrão. Pri, então você está dizendo que eu posso substituir a farinha de amêndoas por uma outra oleaginosa? E a resposta é sim, você pode. Aí é uma outra questão, isso daí é uma questão mais pessoal da confeiteira. Na minha opinião, o autêntico macarrão francês, ele é feito com farinha de amêndoa, combina com qualquer outro tipo de recheio, ao contrário de outras farinhas, por exemplo, a farinha de amendoim, ou a farinha de pistache, ou a farinha de castanha de caju. São farinhas onde o sabor ele é um pouco mais forte e você não consegue estar utilizando qualquer sabor de recheio, e é o recheio que dá o sabor e o equilíbrio para o macarrão. Resumindo, não caia nessas receitas que você vê na internet, que parecem receitas milagrosas, mas não são. Tudo isso pode ser algo parecido com o macarrão visualmente, mas em termos de sabor não tem absolutamente nada a ver com o macarrão. Inclusive pode até ser interessante você estar sim fazendo macarrão com esses tipos de farinha, que seja com farinha de trigo ou farinha de coco, porque esse tipo de macarrão, vou colocar bem entre aspas, se você tem uma vitrine, por exemplo, e quer expor os macarrons na vitrine, você pode estar fazendo esses macarrons tipo macarrão para expor na sua vitrine, para não estar utilizando a farinha de amêndoas que custa muito mais cara. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre macarrão, eu fiz um vídeo bem completo aqui no canal. Eu acho que é o vídeo mais completo que eu já fiz sobre macarrons, onde eu explico tintim por tintim quais são os pontos importantes para você fazer o autêntico macarrão francês. Para quem não sabe, eu moro aqui na França, foi aqui que eu aprendi a fazer macarrons, e é com essa metodologia que eu ensino os meus alunos do mundo todo. O link está aqui embaixo, é um vídeo totalmente gratuito e eu tenho certeza que vai ser uma grande virada de chave para você que quer aprender a fazer macarrons de verdade.